A paz do Senhor, igreja. Amém. Olha para o teu irmão, cumprimenta ele, diz que bom que você veio hoje. Viu como já ficou quentinho dentro da igreja? Aleluia. Quando o povo de Deus se reúne, o ambiente esquenta. Glória a Deus. Bem, nós vamos voltar ao nosso estudo. E a gente estava falando no nosso encontro passado sobre a celebração da Páscoa, né? Que Josias, ele descobriu como celebrar a Páscoa e que nunca se celebrou uma Páscoa como foi celebrada nos dias de Josias. Aleluia. E nós vamos para o item seguinte, o slide 182. Um pouquinho só de microfonia que está dando, pode abaixar um pouquinho meu retorno. Nós vamos para o item 10. Ninguém se iguala a Josias em obediência. Você é obediente? A gente fala muito de criança, que criança é desobediente. Não fala de criança? Tudo criança é desobediente. Você manda, ela não obedece. Mas quando você recebe uma ordem, alguém manda, você nem sempre cumpre. O adulto é muito desobediente e usa a fachada de ser adulto para dizer que não. E acha que só criança é desobediente. Olha para quem está perto de você e pergunta assim, você é obediente? Ou de vez em quando você obedece? Né? Os pais vão sempre dizer que os filhos são desobedientes. Mas vamos ver isso, Josias. Ninguém se comparou à obediência de Josias. Abra sua Bíblia no 2º livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. Estamos no finalzinho do estudo. Glória a Deus, porque está cansada do estudo. Ah, tá. Vamos ler. E eu fico pensando assim, como é que eu vou acabar esse estudo? Como? Vamos ler os versículos 24 e 25. Segundo Reis 23, versículos 24 e 25. E também os adivinhos, diga adivinhos. E os feiticeiros e os terafins e os ídolos, diga ídolos. E todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Com base na purificação promovida por Josias, o historiador fala da obediência dele em relação à lei de Moisés e o classifica de uma forma muito elevada. Por quê? Por causa da obediência à lei. E aí, ele fala uma palavra, adivinhos, aí no versículo 24, que significa médiuns. Fica mais fácil de você entender. Deixa marcadinho em 2 Reis e vai comigo em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Isaías é fácil, né, irmãos? Logo depois de Salmos, Provérbios, aí começam os profetas maiores. Vamos ler o versículo 19 desse capítulo 8. Capítulo 8 de Isaías. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, diga espíritos familiares. E os adivinhos
que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Coloca para mim, não sei se você tem, King James, a versão atualizada. Essa mesma referência, Isaías 8:19, King James atualizada. Fica mais fácil da gente entender o texto. Quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos, em favor dos vivos, respondereis. O que se deve fazer é consultar a lei e os mandamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. O povo de Israel consultava médiuns, adivinhos, à procura de resposta. E eles iam procurar quem já havia morrido para consultar. Enquanto eles tinham à disposição deles um Deus vivo, eles iam procurar os mortos. E eles faziam essa consulta a espíritos familiares, como o profeta Isaías fala. Quer dizer, a servos domésticos. Existem espíritos familiares que se escondem, ficam ali provocando a família, o desentendimento. São espíritos que ficam aguardando receber comandos desses adivinhos, desses médiuns, para agir. E eles estavam procurando esses espíritos familiares para serem seus guias espirituais. Se eles estão mais perdidos do que ninguém, vai guiar quem, irmão? Para que lugar? Algumas vias que, através do qual esses espíritos familiares, que são demônios, entram na vida das pessoas, é através de adivinhação. Quando você passa, antigamente tinha muito no Alcântara, agora eu não sei para onde foram, que tinham os ciganos. Quem já se deparou com um cigano no Alcântara? Uma vez a cigana chegou e falando, indo junto comigo, deixa eu ler sua mão, sua sorte. Eu falei, só se você deixar eu ler a sua. Ela olhou para minha cara assim, achou que eu era maluca, vai que eu era também, né? Aí, virou as costas e foi embora. Porque a adivinhação, às vezes a gente fica tentado. Aí, vou falar uma coisa mais sutil. Tentado a ler o horóscopo para ver se vai dar certo. Adivinhação, meditação transcendental. Vamos fazer visualização, necromancia, bruxaria, drogas, álcool, vício, pornografia. O que mais que você lembra? Isso também. Tudo isso dá autorização para os espíritos familiares entrarem na nossa vida, para que possam fazer uma mexida, uma bagunça na nossa vida. Irmãos, a gente só precisa do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, para que tudo dê certo na nossa vida. Aleluia! Nós temos que lembrar o que Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, que você sabe de cor. O que é? Nossa luta? Mas contra quem? Principados e potestades, contra os príncipes das regiões celestiais. Então, presta atenção, a sua luta é sempre presente. E esses espíritos estão por perto. Alguns, irmãos, são hereditários, mas olha só no sentido. Porque quando você aceita Jesus, toda maldição é quebrada, amém? A gente tem gente que guarda maldição de lembrança, irmão, joga fora.
Tudo é deixado aos pés da cruz quando a gente realmente se rende ao Senhor. Mas em alguns momentos da vida, algumas pessoas passam por um processo de libertação e às vezes residem numa casa onde um espírito doméstico foi convidado a estar e fica lá. E a pessoa ainda não tem a atitude, a orientação de colocar para fora. E um dia que deu brecha, por exemplo, entrou trazendo o acompanhante. Qual é a postura do crente? Ir em casa e orar, colocar para fora, repreender, chamar o Espírito Santo para preencher o ambiente, os anjos do Senhor para cercarem a casa. Já viu que às vezes está tudo bem, de repente um começa a brigar com o outro, e o outro começa a brigar com um, e aí um terceiro, e de repente é uma confusão que você não sabe de onde veio? É a hora de fazer o quê, irmão? Parar e dizer, sai em nome de Jesus. Repreende o Espírito, não deixa fazer ninho na sua casa. Porque ele não é igual ao nosso Senhor que bate a porta e pede licença para entrar, não. Ele invade em qualquer brecha que a gente der. E aqui o povo estava acostumado a consultar os adivinhos. E existem leis, na lei de Moisés, que proibiam. Vamos ver comigo, deixa marcado e vai em Levítico, o livro das leis. Levítico, capítulo 19. É importante a gente conhecer essas leis. Capítulo 19, quando achar, diga cheio. Vamos ler o versículo 31. Não vos virareis para os adivinhos e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vai chegar um adivinho perto de você, ó, quero te falar uma coisa. O clima está pesado para o teu lado, irmão, não dá nem ouvido, nem confiança, repreende. Chega um perto de você e diz assim, isso não vai dar certo na sua vida, não, isso na sua vida tudo dá errado, repreende em nome de Jesus. Ninguém tem a palavra final sobre a nossa vida. O Senhor disse, eu sou o Senhor, é Ele. Ainda em Levítico, capítulo 20. Aleluia. Capítulo 20, versículo 6. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após ele, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do meu povo. Eu tive uma notícia de uma pessoa que era cristã e se desviou e se tornou um bandista. Como é que pode? Como? Versículo 27 desse mesmo capítulo. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. O povo de Israel tinha a instrução de não deixar viver um adivinho, um médium. Não podia estar no meio deles. E o que é que eles estavam fazendo no tempo de Josias? Procurando informação com adivinhos. Deuteronômio, capítulo 18. Versículos, Deuteronômio 18, 10 a 12. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador,
nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. É muito sério quando a gente se deixa envolver por essas coisas. É claro que qualquer pessoa se interessa pelo futuro, saber o que é que vai acontecer, mas o Senhor, Ele proíbe a busca de informações de direcionamento no ocultismo. E esses médios, eles foram banidos, porque a fonte de sua informação não era o Senhor. Então, quem pratica o ocultismo é impostor, ou tem predições que a gente não deve confiar nela. E eles têm uma ligação direta com demônios, e são extremamente perigosos, porque eles fazem as coisas com tamanha sutileza que te envolve numa artimanha que, quando você vê, você já está totalmente embaraçado. Satanás nunca vai dar uma informação para o seu bem. Ele vai distorcer a verdade ou ele vai trazer a mentira. Se você quer conhecer o seu futuro, está aqui um manual que vai te dizer. A gente sabe dessa agenda globalista, a agenda que vai ser implantada, já está sendo implantada, mas vai ser afirmada, e o tempo que eles dão é 2030. E aí você pergunta, o que vai acontecer? Como é que a gente vai se preparar para isso? Leia, irmão, a palavra de Deus. Eu estava ali na oração pensando, Senhor, qual a instrução a gente precisa passar para a igreja, para esse tempo que está chegando, de final dos tempos? Como é que nós vamos estar preparados? Ué, mas a gente fala disso o tempo todo. E se tem um conselho que eu posso te dar, esse eu vou te dar hoje. Fica firme com Jesus Cristo, se agarra a Ele, que o resto Ele vai tomar conta. Aleluia. Mas não se afaste do Senhor. Aleluia. E aí, no versículo 24, lá de 2 Reis 23, fala também dos ídolos. E aí a gente não está falando daquelas imagens enormes, coisa assim, não. Estamos falando de ídolos pequenos. Ídolos que eram guardados dentro de casa. Ídolos que eram guardados junto aos seus pertences. O santinho que coloca na carteira. Ou então aquele dólar que você bota na carteira para te dar sorte, porque quem anda com dólar na carteira atrai dólar. Você está vendo a sutileza da situação? Eles achavam que tudo aquilo tinha poder. E só Josias foi o rei que teve coragem de enfrentar aquela situação, de proclamar guerra contra a idolatria. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor está guardada da idolatria, porque a idolatria é mais do que se curvar diante de uma imagem. A idolatria é achar que existe alguma coisa que pode ajudar a sua vida que não seja o Senhor. Qualquer outra coisa não tem valia. E o texto vai dizer no versículo 25, antes dele, antes de Josias, não houve rei semelhante. Mas a gente lembra de Ezequias, que nós já estudamos sobre ele. E ele foi muito elogiado por causa da reforma que fez. No entanto, não se compara aos elogios recebidos por Josias. E se há uma medida que a gente pode medir do padrão espiritual do rei, dos reis, é a obediência deles à lei que o Senhor havia dado a Moisés. A legislação mosaica, como a gente diz. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 4. Para a gente entender o que é que fazia de Israel
uma nação distinta das demais nações. Por que Israel era diferente? Por que Israel tinha uma marca? Por que Israel até hoje é diferente? Por causa da obediência à lei que o Senhor deu. Olha Deuteronômio 4, versículos de 4 a 8. Diz assim: porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, está falando dos estatutos e juízos. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Que gente há como nós, que quando clamamos o Senhor, quando chamamos o Senhor, Ele responde e Ele vem. Essa é a distinção, irmãos. Obedecer a palavra do Senhor é isso que nos distingue dos outros povos. Não precisamos ser igual. Às vezes a gente quer ser igual para conseguir ser inserido no grupo. Não seja diferente, você vai ser destacado. Você vai ser valorizado porque você é diferente. Os jovens têm essa necessidade, né, de se inserir nos grupos. E aí quer ser igual. Quando você é igual, quando tem muita gente igual a você, é porque você tem menos valor. O que é que tem mais valor? Aquilo que não é comum. Aquilo que é especial, aquilo que se destaca, que não se acha em qualquer lugar. Então, olha para alguém que está perto de você e diga assim: seja diferente. Seja diferente, não se misture, seja diferente. Os méritos de Josias, no entanto, não consistiam apenas em observar a lei como um cerimonial. Mas, do versículo 25, a segunda parte, diz: era de todo o coração e de toda a sua alma. Não pode ser só litúrgico, não pode ser só rotina, não pode ser só um hábito. Precisa ser de todo o coração e de toda a alma. Uma entrega total ao Senhor. Amém? A gente, na sequência agora, vai falar sobre a ira de Deus. Retorne a 2 Reis 23. Vamos ler os versículos 26 e 27. Todavia, quer dizer, apesar de tudo que Josias fez, todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel. E rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. O povo que Deus escolheu. A casa que Deus escolheu para colocar o nome dele. Provocou o Senhor. E a ira do Senhor, o ardor da sua ira,
Não foi demovida. Sabe, irmãos, às vezes a gente provoca o Senhor. A gente erra, pede perdão, o Senhor perdoa. E a gente erra de novo. Pede perdão, o Senhor perdoa. E a gente erra de novo. E aí começa um erro intencional. Você sabe que está errado, mas você vai fazer porque, Deus perdoa. E começa a provocar o Senhor, até que o Senhor vai dizer um dia para você, chega. A gente precisa ter cuidado com o que a gente faz. O historiador ele vai falar da queda de Judá, porque Judá provocou a ira do Senhor. E o Senhor não suportava mais o pecado de Judá. Que começou toda essa provocação lá no reinado de Manassés, que a gente também estudou sobre isso. A reforma de Josias, apesar de ter sido extensa, apesar de ter sido profunda, substancial, quando Josias morreu, ela não foi suficientemente profunda para mudar a vida da nação. Por quê? A nação se acostumou a viver no pecado. Não se acostume com o pecado. Não tente aliviar a gravidade do pecado. Mas hoje em dia todo mundo faz. Hoje em dia é dessa forma. Não, porque pecado é pecado. Nós precisamos entender que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas pela remissão do pecado que Jesus proporcionou para nós na cruz do Calvário, nós fomos religados ao Senhor. Mas toda hora que você peca e peca e peca, o seu coração vai virando coração de pedra, porque não se arrepende mais. É tão comum falar do outro irmão. Qual o problema? É tão comum uma mentirinha só para o pai não repreender a gente. É tão comum o pecado da omissão. Enquanto a Bíblia diz o tempo todo que nós precisamos nos posicionar contra o pecado. É tão mais fácil. Nossa vida é tão mais simples. E aí, Deus, por causa disso, remove Judá da face dele. Afasta e rejeita a cidade que ele escolheu para colocar o seu nome. Ele rejeita Jerusalém. E o restante do livro de 2 Reis vai nos dar alguns detalhes a respeito disso. Vamos para o epílogo desse capítulo 23, para o final desse capítulo. Vamos ler os versículos 28 a 30. Ora, os mais dos atos de Josias e tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro. E vendo ele, o matou em Megido, ou Megido, como se fala lá. E os seus servos o levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram e o fizeram rei em lugar de seu pai. Nós vamos ver aqui as circunstâncias inesperadas da morte de Josias. Josias estava fazendo um excelente trabalho, mas ele morreu. Sabe, irmãos, o que eu fico pensando? A gente está fazendo um excelente trabalho aqui. Né, irmão? A gente chegou sozinho aqui nessa terra chamada Apolo 3. E agora você está aqui conosco. Aleluia, toda essa igreja está aqui conosco. Então, nós estamos cumprindo o chamado ministério que o Senhor nos proporcionou, nos chamou para realizar. Mas ninguém é eterno. Um dia nós vamos morrer.
E o que é que vai acontecer com tudo isso que nós estamos implantando? Toda essa visão de um evangelho simples, prático, mas verdadeiro, que precisa ser vivido e não só pregado. O que vai acontecer depois disso? É aí que chega a preocupação da formação de líderes, formação de ministros, para que dê continuidade à visão que Deus deu. E é interessante quando a gente vê a transição de liderança de uma igreja, quando o pastor sênior morre ou jubila e um outro chega, aí o outro chega cheio de ideia. Não, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que devia ser assim, porque eu acho que eles eram muito antigos. Quem deu a ideia, quem deu a visão de implantação daquela igreja? Foi Deus. A quem? Se não foi você que fundou uma igreja, mantenha a visão. Porque Deus chama cada igreja para uma visão, para uma missão. E aí o novo líder chega e desfaz tudo que o outro fez. Por quê? Se você tinha uma visão, por que você não fundou uma igreja? Por que a outra igreja é tão ruim? Por que o lugar que te alimentou agora não serve mais? Você vai mudar tudo. Então, líderes, ministros, aprendam uma coisa. O ministério que você está, foi dada a visão pelo Senhor aos pastores líderes, os sêniores da igreja. E essa visão precisa prosseguir. Você precisa ajustar a sua visão a essa visão que está sendo implementada. Você tem uma visão diferente? Louvado seja o nome do Senhor. A gente te libera para abrir o ministério que você quer. Mas aqui, a visão de Deus já foi dada e é para ser seguida. Amém? Eu vou pedir o slide 191, que eu preciso te explicar algumas coisas para você estar entendendo. Vou até levar minha cola. Aqui nós temos... Com licença, Dene. Nós temos aqui o mundo da época, ok? Israel é esse pedacinho aqui, olha. Esse pedacinho é Israel. Como é que a gente identifica o mapa de Israel? Mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Morto. Aqui nós temos o Egito, aqui é a Península do Sinai, a Arábia, que é a Arábia Saudita hoje, e essa área aqui, que é do Império Assírio. E depois a Babilônia vai tomar, e a gente vai ver a história daqui para frente. Mas eu estou te posicionando nos lugares, ok? Aqui nós temos a Caldeia. Caldeia é uma nação muito antiga, que quando os babilônios começaram a tomar aquela terra, a Caldeia foi inserida, foi tomada pela Babilônia. Tanto que os babilônios também são chamados de caldeus, por causa daqui, ó, da Caldeia. Aqui é Ur. Quem veio de Ur? Dos caldeus. Abraão. O Ur dos caldeus, porque era na Caldeia, ok? Aqui está a Babilônia. Olha Suzã. Suzã lembra de quem? Esther. Era aqui que Esther estava. Olha aqui, Nínive. Você já sabe quem é. A gente tem aqui, vai falar de algumas dessas cidades, como Carquemes. Aqui não tem um acento, mas na nossa língua é Carquemes. Tá? Nós temos Damasco. O que você lembra de Damasco? Paulo indo para Damasco e caiu do cavalo. Então, ele estava vindo daqui, indo para Damasco, e aqui foi encontrado. Aqui é o Megido, que nós lemos ali no texto, e nós vamos ver que aqui foi construída uma fortaleza, um palácio fortaleza. Era impossível de invadir essa fortaleza.
Tem aqui Samaria, que era a capital do Reino do Norte, que agora não existe mais. E temos aqui Jerusalém, que é a capital de Judá. Você veja que aqui é um arco, e essa região chamada de Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? Meso fala de meio. Então, essa terra era banhada por 2 rios importantes. O rio Eufrates e aqui o rio Tigre. Te lembra alguma coisa, rio Eufrates e rio Tigre? Jardim do Éden. E falta um terceiro rio que não é identificado, não consegue ser achado. Alguém sabe o nome? Pison? E então essa região, uma região próspera, porque ficava entre 2 rios. A gente vai ver que tem um riozinho aqui embaixo, que não vai dar para ver, que é chamado aqui no texto de Quebar, rio Quebar. E agora a gente vai entender algumas coisas que aconteceram aqui, né? Josias vai falecer no ano 608 a.C. E aí os assírios, olha lá, a Assíria. Os assírios, eles esperavam evitar um assalto dos babilônios, um contato, um conflito com os babilônios. E eles foram, isso estava por acontecer em Arã. Aqui Arã. Em Arã. Ali Arã é a divisa da Turquia com a Síria. Irmãos, por que eu estou falando esses detalhes? Aqui acontece o relógio do mundo. E esse relógio está correndo. Os conflitos que a pastora Claudete orou, falando sobre a guerra em Israel, quando a gente iniciou esse estudo, a gente falou que esse estudo iria nos reportar a realidade, a contemporaneidade. O que está acontecendo agora e que foi dito lá na frente e está voltando a acontecer nessa região. E aí, Faraó Neco, que o texto falou, que é o rei do Egito, aqui de baixo, ó. Israel está aqui, o Egito é no sul. Ele se interessou em ajudar os assírios contra os babilônios, que eram mais fortes. Então, isso ele já estava de olho no controle de Israel, o antigo Israel, Reino Unido, de toda essa região aqui, e da Síria, que é aqui em cima. Ó. Hoje em dia, aqui é o Líbano, né? E aqui a Síria. Ele já estava de olho nesses caras. E aí Josias faz o quê? Josias pega o seu exército, Josias está aqui embaixo. Ele pega o seu exército e ele parte para ser um obstáculo entre os egípcios que iriam auxiliar os seus inimigos. A Assíria. E aí o texto que a gente leu diz que Josias se levantou contra o rei da Assíria. Após a batalha, o Neco, que é do Egito, se juntou com a força da Assíria contra a Babilônia. Esse negócio de inimigo do meu inimigo é meu amigo, isso é ruim, irmão, porque Satanás não é amigo de ninguém. Ele se junta agora contra a Babilônia em Arã. Lembra de Arã que eu falei para você? Aqui, ó. Aqui em cima. Isso tudo está no texto que a gente leu. Eu só estou destrinchando o texto para você entender. Que às vezes a gente lê as coisas na Bíblia, não entende nada, né? E o cara foi para Arã e depois foi para não sei quem, você ficou morrendo na praia. E aí, o que eles fazem? Eles vão para aquela localidade, mas as forças egípcias, elas conseguem ganhar o controle de Carquemes, aqui
Aqui, ó, ela vem do Egito, passa pelo bloqueio de Josias e consegue ganhar o controle de Carquemes, que fica ali perto da fronteira da Turquia com a Síria. E consegue manter esse controle por muito tempo. E eles partem, então, para Megido, porque Josias vai para Megido. Aqui, ó. Passa o outro slide, o 192. Que vai destacar Megido dentro de Jerusalém, dentro de Israel. Está vendo, ó? Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. E aqui, ó, perto de Jerusalém, aqui é Judeia e Samaria, esse pedaço aqui, tá, irmãos, hoje? E Megido está aqui. E ele vai para Megido, fatalmente ferido, e se abriga nessa fortaleza palácio. O 193 tem aqui as ruínas dessa fortaleza. Você vê, isso aqui é ruína daquele tempo de 509 a.C. Era um grande palácio que, para ter acesso, só tinha uma forma de ter acesso, um único acesso. E ele tinha uma reserva de água muito grande, tinham piscinas construídas, cisternas construídas em vários níveis desse monte, que davam condições de sobrevivência por muitos e muitos dias. E aí, quando essa fortaleza é atacada pelos egípcios, ela deixou de ser tão proeminente, tão importante assim, porque ela permitiu a derrota do povo de Deus e de Josias. Coloca agora o 181b. O final da vida de Josias é o início da destruição do Reino do Sul, de Judá. A gente tem Josias aqui, ó. Ele reinou 31 anos sobre Judá. Nesse período, Abacuque profetizou. Então, quando você estiver lendo Abacuque, ele está falando desse período, ele está profetizando esse período. Jeremias também está aqui profetizando, e a gente, se der tempo, não sei. Vou mostrar na leitura cronológica da Bíblia, a gente vai entender o porquê aquela leitura cronológica. E aí entra o Império Babilônico, que subjugou a Assíria. Jeoacás, que é o filho de Josias, quando ele morre, assume o trono, mas apenas por 3 meses. Depois vem Jeoaquim e reina por 11 anos. E aqui começa a destruição da nação de Judá. Israel não mais existe. E agora Judá está por deixar de existir também. Slide 194 para a gente finalizar. Aqui a cronologia dos reis de Israel e de Judá. O primeiro rei de Israel, Saul, ainda era um reino unido. Depois Davi, depois Absalão, aquela briga deles aqui. E Salomão divide o reino de Judá e o reino de Israel. E aí eles começam a caminhar divididos. Eles vêm divididos até que chega aqui em Josias. E um pouquinho só adiante, o rei Nabucodonosor leva Judá para o cativeiro da Babilônia. E o povo, que se chama pelo nome do Senhor, deixa a sua terra abandonada. E o que é que acontece? Pergunta para o irmão que está do teu lado, o que acontece agora? Espera ele te responder. Agora pergunta de novo, não sabe não? Então continua vindo no culto de crescimento que você vai saber dessa história. O que acontece? O que acontece com o povo de Deus? E depois do cativeiro, o que acontece? Como é que a gente chega? Como é que está hoje? E a gente vai ver isso no próximo culto. Mas preste atenção. O diferencial do povo era obediência às leis do Senhor. Seja um povo diferente. Obedeça às leis do Senhor.
Se aplique em obedecer, porque o Senhor prosperará a sua vida, a sua casa. E apesar de uma agenda já estar pronta para dominar o mundo, ninguém pode dominar o povo de Deus, que está realmente rendido a Ele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor.